Olá e bem-vindos. Estou realmente animado com o College Coaches Corner de hoje. E isso porque raramente tenho a oportunidade de conversar com um verdadeiro conhecedor de beisebol quando se trata de esportes universitários. E hoje vamos conversar com o ex-treinador de arremessadores da Universidade do Alabama, atual treinador principal da Universidade de Nova Orleans, Dax Norris. E Dax, estou muito animado para falar com você hoje. Eu também, Walter. É uma honra estar aqui conversando com você. E como você disse, falando com um grande conhecedor de beisebol. Então, estou muito animado. Bem, sabe, técnico, quero começar do começo. Quando começamos a falar sobre faculdade e beisebol universitário, acabamos nos prendendo muito ao P4 e, sabe, muitos pais e atletas não voltam para aquela época do final dos anos 1990, começo dos anos 2000. E quando eu penso na época do beisebol universitário daquela era, Uno era uma das escolas, sabe, em relação a Wally Whitehurst e Jimmy Bullinger. E quero dizer, era realmente um epicentro do beisebol universitário, com LSU, Tulane e Uno. Todas as três escolas eram times com nível de College World Series. Depois veio o Katrina. Então você pode nos dizer agora, sabe, o que faz da Uno uma oportunidade tão boa academicamente e atleticamente é uma cidade universitária e é algo que você está buscando trazer de volta esse destaque em relação ao beisebol da Uno. Sim, exatamente. Eu acho que, como falamos, a média no ACT é de 25 e é uma escola acadêmica muito boa. E a mensalidade não é tão alta. Então, obviamente, isso ajuda muito, sabe, lidando com isso junto com o valor da bolsa. Mas sabe também, como eu disse, a história, a tradição aqui, o nosso campo provavelmente é o mais bonito da liga. E o cenário de, sabe, Nova Orleans, um lugar incrível, a cultura, tantas coisas diferentes, sabe, que você pode fazer aqui. E isso, eu sei que eles estavam embalados. Eu me lembro como jogador, sabe, aqui em Nova Orleans o tempo todo. E então, obviamente, eu ainda estava, acho que eu estava jogando beisebol profissional quando o furacão Katrina aconteceu. E então, chegando aqui, sabe, ouvindo todo mundo e vendo como depois disso simplesmente começou. Sabe, acho que outras universidades aqui por perto, né, os estudantes começaram a ir para lá. E é isso que estamos tentando, sabe, recuperar, trazer nossos estudantes de volta e fazer, sabe, o programa voltar ao nível que, sabe, Bully e todos aqueles caras mantinham. Então, definitivamente é, sabe, uma oportunidade única, ou como eu digo, eu não estaria aqui promovendo isso aqui. Quero que os pais saibam que o treinador Norris tem experiência no beisebol profissional e já treinou em programas renomados. E eu quero que você fale um pouco sobre Dax. Não é a instituição acadêmica que faz o atleta, é o atleta que faz o programa acadêmico, sabe? O programa esportivo. Os atletas são o que fazem o programa funcionar. Então, na sua opinião, que tipo de atletas você quer buscar agora para realmente se envolverem e abraçarem a ideia de trazer o programa da UNO de volta ao destaque nacional? Bem, eu acho que são aqueles, sabe, eu gosto de citar quem era o nosso principal cara, Bryce Callaway. Ele era daqui, ele entrou na UEL, depois foi para uma faculdade comunitária, mas um cara que é, sabe, resiliente, sabe, o perfil dele era fora do comum e, sabe, caras que são, sabe, a gente fala o tempo todo sobre trabalhadores esforçados e é realmente isso, sabe? E como a gente falou, seguindo essa linha com a cidade, parece que ela sempre resiste, tem muita resiliência aqui e não importa o que aconteça, não importa, sabe, os furacões ou qualquer outra coisa que a gente enfrente, e, sabe, obviamente com a Uno, a gente falou sobre isso antes, chegando perto de ser, bom, acho que da divisão 3 em um certo momento e depois sobrevivendo a isso. Então é isso, sabe? É esse tipo de atleta que estamos procurando, caras que vão chegar com o perfil certo, que trabalham e entendem do que se trata tudo isso. E para o time que tivemos no ano passado, eles foram um símbolo de como queremos que nossos times sejam e dos caras que queremos. Obviamente, queremos um garoto bom academicamente, mas como eu disse, nosso trabalho é trazer caras para cá
que possam nos ajudar a ganhar o campeonato da Southland Conference. E esses são mais do tipo trabalhador, sabe? Caras que vão para cima, que batalham até o fim. E, sabe, eu sempre digo que o time assume a personalidade da sua liderança. E é assim que eu sempre fui para sobreviver e continuar batalhando. E são esses os jogadores que eu quero jogando por mim, que não importa o que aconteça, né? A gente ainda vai se colocar em posição de vencer. Quero que os pais saibam que morei na Grande Nova Orleans por 7 anos, bem perto de Metairie, Louisiana, que fica próximo à orla do lago onde fica a UNO. E quero que os pais saibam disso. Você pode não achar que seja assim, mas a Grande Nova Orleans é um ambiente universitário incrível. Você tem a Loyola, tem a Tulane, tem a UNO. Logo ali perto você tem a Southern Miss, obviamente a Escola Roxa e Dourada. Então essa é uma área muito vibrante, cheia de cultura. E eu adoraria que você compartilhasse, sabe, sobre a área dentro e ao redor do campus de Nova Orleans, Tulane, esses tipos de lugares, a Canal Street e os bondes. É uma bela cidade metropolitana que oferece aos atletas um lugar para crescer, não só atleticamente e academicamente, mas também culturalmente. Sim, exatamente. Eu acho que isso é uma grande parte de tudo. Volto ao beisebol profissional e ao início da minha carreira como treinador. O que te ajuda muito é, sabe, você entende as diferentes culturas, você entende de onde os garotos vêm, eles cresceram em lugares diferentes, então você entende isso. Você entende essa cultura porque se você não tivesse saído e vivido isso, seria difícil. Pode ser difícil para você às vezes quando está treinando os garotos. Mas isso é a mesma coisa que você fala sobre Nova Orleans. Tem tantas coisas que você pode vivenciar. E realmente é um lugar ótimo. Nós moramos em Eden Isles, sabe, 20 minutos ao norte de Slidell. E você sabe, eu estou aqui vendo barcos passando para lá e para cá, indo pescar todo dia. Bom, quero dizer, qual criança não gosta de pescar? Praticamente todas gostam. Então a gente fala sobre isso. Aí, sabe, você pode ir até a cidade, tipo o Smoothie King Center, todas as coisas que tem por lá, sabe, os Saints. Então tem muita coisa para, sabe, os jovens fazerem, mas também tem, sabe, o clima universitário também. Sabe, é como a gente fala de qualquer outro lugar. Às vezes dizem, ah, eles vão arrumar confusão na Bourbon Street. Eu penso, quer saber? Os jovens podem arrumar confusão em qualquer lugar. Se quiserem confusão, podem arrumar em LaGrange, Geórgia, de onde sou, uma cidade pequena, mas queremos que eles vivenciem isso. E eu sei que nossos jogadores aproveitam isso. Eles, sabe, eles vão lá, veem tudo isso e realmente têm uma ótima experiência. E isso, eu acho que talvez essa área não receba divulgação suficiente sobre o quanto é boa, como você estava dizendo. E tem tanta coisa para fazer. E sabe, obviamente com Tulane, Loyola e todo mundo por aqui, sabe, Southeastern aqui em cima, muitos programas bons por aqui. Há muito beisebol de qualidade, como mostra o desempenho de todos e a disputa até o fim do ano. Sabe? E eu quero que os pais entendam uma das melhores coisas. Eu tenho muitos alunos atletas com quem já trabalhei no passado, que agora estão na Tulane, ou eles estão na Southeastern, que fica em Hammond, Louisiana, que provavelmente é uma viagem de 45 minutos saindo da UNO pela I-10 e I-55. Esta é realmente uma área muito especial do país. As pessoas da comunidade acolhem os atletas. Eles apoiam os programas esportivos. Eles se envolvem como torcedores e realmente têm um clima de comunidade muito especial. E eu te encorajo, se você está procurando faculdades, visite o campus da UNO, visite Nova Orleans, visite toda aquela área dentro e ao redor do campus. Acho que você vai perceber que é um lugar especial. Uma das coisas que eu acho sobre a UNO é realmente, e eu já tive atletas que jogaram na UNO. Darren Willis foi um aluno atleta da Hummel, não só a sua conferência, que eu quero falar daqui a pouco, mas também os seus jogos contra equipes de outras conferências, LSU, Tulane. Quero dizer, há muita empolgação, sabe, que vocês estão gerando, não só no seu estádio, que é um estádio lindo, como você mencionou, mas também indo até Tulane e jogando lá.
Fale um pouco sobre o seu calendário de jogos contra equipes de outras conferências e sabe como isso realmente ajuda o seu programa em relação àqueles atletas que pensam: cara, eu realmente quero jogar contra a LSU no box ou contra a Tulane no Turchin. Comente sobre seu calendário de jogos contra equipes de outras conferências. Sim, com certeza. E sabe, isso é baseado no que o Blake fez com o agendamento de garantir que continuemos marcando jogos com esses caras, como a LSU, Tulane, sabe, a Pelican Cup. Sabe, você ouve falar disso, mas quando você está aqui e vê, percebe que é algo muito importante. E este ano nós vencemos os dois jogos e trouxemos a taça de volta. E sabe, foi isso que eu estava dizendo para os nossos caras, que a rivalidade de ir até o estádio deles e vencer lá, sendo que eles ganharam na nossa casa no ano passado. Então é uma rivalidade muito boa. E isso é algo, sabe, como eu disse, e jogar contra Tulane que sabe, quando você fala sobre Tulane, eles sempre foram muito bons. E esses caras, sabe, eles querem, sabe, eles sentem que talvez tenham uma certa vantagem sobre a gente e querem mostrar seu valor. Então é isso, sabe, poder jogar em um estádio como o da LSU. E, sabe, a gente foi para Oklahoma 2 anos atrás, acho que 3 anos atrás, e depois, sabe, Boston College. Então a gente, sabe, ainda joga, garante que ainda jogamos contra os melhores times que podemos. Isso é fundamental para o recrutamento. Você pode falar, vamos jogar contra a LSU no The Box. E, sabe, claro, todo mundo vai dizer, isso é importante, sabe? E realmente é. Sabe, eu me lembro de sair do campo quando eles deram uma surra na gente da última vez e, sabe, os caras estão tirando fotos e, sabe, você pensa, talvez eles nunca mais tenham a chance de fazer isso de novo. Sabe, para mim isso é importante. Isso é algo que queremos continuar construindo. Mas também eles têm o nosso respeito. Sabe, esses times de fora da conferência, eu me lembro, como eu disse, nós fomos para Oklahoma e vencemos 2 de 3 lá. Então, só para ganhar experiência, e acho que aquele time foi a final do Campeonato Nacional. Isso mesmo. Mas no futuro eu também quero tentar, sabe, ir lá, tentar conversar com o Bianco e jogar um jogo em Ole Miss. Acho que Blake já fez isso antes, mas agora talvez ir para o Alabama, voltar para minha alma mater e jogar uma série de 3 jogos ou um jogo no meio da semana. Então, e eu acho que quando a gente fizer isso, quando a gente ligar, a gente tem, sabe, a chance de realmente marcar esses jogos. Como você sabe, é só nos finais de semana de conferência. Nosso calendário fora dela tem sido bom e acredito que isso atrai os recrutados, como você mencionou. Quando você fala em ir a esses lugares, eles também podem vivenciar isso e não é apenas uma boa conferência Southland. Então, com certeza tem melhorado cada vez mais. Antes de seguir com a conferência Southland, quero que os pais saibam tudo o necessário sobre isso. Além do passado histórico e da tradição do beisebol da UNO, todas as informações de contato do técnico Norris, equipe, prospectos e camps estão disponíveis no aplicativo Baseball Blue Book. Eu realmente incentivo os pais e atletas vão lá e, sabe, criem um perfil no aplicativo Blue Book. Mas mais importante ainda, dê uma boa olhada na UNO, porque academicamente e atleticamente realmente te coloca em um ótimo caminho, não só pelo beisebol, mas também como profissional. Com relação à sua futura família e ao seu futuro como empregado ou empregador, o diploma da UNO é muito respeitado. Sabe, Dax, você mencionou o Alabama e mencionou, sabe, você foi treinador de arremessadores, eu quero começar por aí. Sim, fale um pouco para pais de arremessadores como eu. Fale sobre o que é preciso para dar esse salto do ensino médio para a faculdade. Você entende isso, mas acho que os pais não percebem que as zonas de strike diminuem em contagens 2-1, 3-1 e que é preciso usar seus arremessos secundários em contagens favoráveis. Comente sobre a maturidade física e mental que você procura em um arremessador para recrutar. Sim, e eu acho que isso é muito, muito importante. Eu acho que as pessoas não entendem, sabe? Você só descobre o quão bom é quando faz essa transição para a divisão 1. É a mesma coisa para um cara do Juco. E eu usaria Grant Edwards como exemplo, que acabou de entrar no portal de transferências e agora está na Universidade da Geórgia.
mas ele deu o passo do ano passado como um cara do Juco, jogando todo sábado, e percebeu que, obviamente, você tem que colocar a bola onde quer e tudo mais, e é constante, sabe? Do primeiro ao nono na ordem, você tem que estar no seu melhor. O repertório dele sempre foi bom. Então, e eu sabia que ele precisava passar por esse processo, porque o Walter, ele não tinha passado pelo processo de enfrentar rebatedores da D1 de forma consistente. E nada, não é nenhuma ofensa ao Juco ou ao ensino médio, onde você não tem do primeiro ao nono tão fortes assim. Normalmente, algumas junior colleges vão do primeiro ao nono forte, mas geralmente do sétimo ao nono você pode relaxar. Aqui, porém, isso não é possível. E então ele entendeu isso. E estávamos conversando sobre o lado mental disso. Eu falei: olha, Grant, você vai dar o salto, você tem o talento, o change-up precisa melhorar, mas é um trabalho em andamento e vamos ter paciência. Eu vou ter paciência com você. E acho que essa é provavelmente a maior coisa que eu vejo. Os pais ou treinadores não têm paciência suficiente, sabe? E aí acaba prejudicando a criança, porque ela pensa, sabe? Os pais dizem: bem, precisamos simplesmente ir para outro lugar, sabe? Lá tem um técnico de arremessadores melhor, lá tem um técnico de arremessadores melhor. Sim, pode até ter, mas o mais importante é que você precisa ter paciência para deixar isso se desenvolver. E como você sabe, isso leva um tempo, leva repetição, envolve também o lado mental, leva tudo isso junto, além de, obviamente, ter qualidade. Então, agora, avançando para este ano com Grant Edwards, é um cara totalmente diferente. O change-up dele era de 8 a 10 milhas por hora mais lento que a fastball. Sempre digo que ele não fez nada diferente. Sabe, ele ficou mais por cima da bola, mas seguiu o processo e manteve a paciência. E, sabe, conversando com ele ontem à noite, foi difícil porque ele quer ver se consegue fazer isso na SEC. E eu disse para ele: vai com tudo. Falei: sabe, porque eu não quero você aqui de volta. E aí você fica pensando: poxa, se a gente estiver passando por alguma dificuldade, você vai pensar: caramba, eu poderia estar na Universidade da Geórgia agora jogando contra a LSU. Todo garoto quer ver isso, mas ele tem sido paciente nesse processo. Então eu acho que esse é o principal ponto que os pais precisam entender. Tipo, deixa acontecer, deixa acontecer. Eu deixo meu filho, eu deixo ele falhar o tempo todo. Sabe, minha esposa pega no meu pé e fala, sabe, vai lá, ensina ele, ensina ele. Eu digo, não, eu disse, vai ter um momento em que eu vou ensinar ele, mas ele precisa falhar. E é isso que eu acho sobre paciência e entender essa transição. Você tem que deixar essas crianças falharem. E por mais difícil que seja, porque você não quer, porque sabe, você se importa com a criança, mas e para mim ver os caras terem sucesso no beisebol é beleza, o que que você vai fazer quando enfrentar esse fracasso? Como você vai reagir? E é por isso que eu sabia que esse garoto, ele ainda ele voltava para trabalhar todo dia, ele continuava trabalhando, ele continuava trabalhando. Walter, na última partida em que ele foi titular contra a Houston Christian, disse: D, vou jogar nas grandes ligas enquanto aquecia. Eu respondi: eu sei que vai. Eu disse: mas agora eu preciso que você seja um grande, grande Christian. Então, mas isso, e eu acho que provavelmente é realmente a paciência para dar o salto de entender, apenas entender quem é seu filho, entender isso. É muito raro um calouro entrar em qualquer programa da primeira divisão e jogar bem, especialmente sendo arremessador. Agora, eu acho também que você tem que ir para um programa que entenda isso e que permita que seu filho se desenvolva, que permita que seu filho tenha paciência e que ensine isso. E saber que vai haver altos e baixos. E para mim isso é muito importante. E eu acho que é aí que cometemos o maior erro como treinadores e como pais, de querer tudo agora. Queremos tudo agora. Eles têm nível para jogar na primeira divisão, mas ainda terão que se adaptar conforme avançam. Isso é o principal que vejo. Então você mencionou uma palavra e eu quero, porque não há um cara melhor do beisebol para discutir isso, porque você sabe o que essa palavra significa quando se trata de desenvolvimento. Você sabe, a gente ouve os técnicos falarem sobre físico, força, velocidade, habilidade, resiliência, sabe? A gente não fala o suficiente sobre ser capaz de ser resiliente durante uma carreira universitária de 4, possivelmente 5 anos.
Mas a resiliência é uma peça fundamental e crítica para ter sucesso como atleta universitário. Porque seja medindo um 0 de 4 ou cedendo 4 bases por bolas e 5 corridas merecidas, você vai enfrentar momentos difíceis, precisa deixar para lá e ser resiliente. Você pode falar sobre o desenvolvimento dessa mentalidade de maturidade mental e resiliência e a importância disso para os atletas? Sim, sim, com certeza. E eu acho que isso volta ao que a gente falou, sabe? Quando você fala sobre isso, eu lembro que o Blake me perguntou sobre a parte do arremesso e sobre eu vir cuidar disso. E ele disse, sabe, não existem muitos bons técnicos de arremesso por aí que entendem todo esse lado da coisa. E realmente é assim. E eu acho que a experiência no beisebol profissional, sabe, me ajuda a entender. E eu sei que tem outros caras por aí que também entendem tudo isso, que já estiveram desse lado. Acredito que como profissional você percebe isso, mas às vezes pode te causar problemas de você saber que aquele garoto tem talento, mas você sabe que ele só precisa se desenvolver e tudo mais. Mas ter resiliência e tudo isso sendo um arremessador, essas são algumas das qualidades que eu procuro. E isso é algo que eu acho que está distorcido agora, porque você sabe, no recrutamento é pá, 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 então você não consegue ter essas conversas, conversas como a que eu e você estamos tendo agora, para ter uma noção do que acontece quando, sabe, você sai numa sexta-feira à noite e, sabe, Missouri te vence por 10-0. Sabe, eu volto ao Logan Allen, como você responde? O garoto que tivemos na FIU, e sabe, tinha um garoto lá do mesmo jeito, ele continuou trabalhando, ele sabia que era bom, a segunda partida foi melhor e depois disso e o resto é história. Mas isso é algo que eu acho que você tem que continuar ensinando. Você tem que continuar, tem que ser apaixonado por isso como treinador. E, sabe, você tenta colocá-los em situações para entender, sabe, falar mais sobre ser resiliente, falar sobre como é que você volta. É assim que você, sabe, na semana seguinte, não importa o quão bom tenha sido a atuação de sexta à noite, amanhã é, sabe, um novo dia. Você tem que voltar ao trabalho. E isso é especialmente para um arremessador. Costumo dizer, Walter, que me tornei um treinador melhor quando passei a trabalhar com arremessadores como treinador, já que antes atuava apenas como receptor, e é assim que os treino. Sabe, do mesmo jeito que quando eu os chamava, que eles estão lá, esse é o lado mental da coisa. E ser capaz de voltar depois da adversidade, porque isso acontece, você pode ir lá e estar no seu melhor, e você vai lá e cede 6 corridas, e aí você pensa, ok, o que que eu vou dizer para esse garoto aqui, que está jogando a luva no banco, e ele está irritado porque estava mandando bem naquele dia, mas é isso. Eu, sabe, incentivo os pais de arremessadores mais jovens, incentivo eles a entenderem que eles vão falhar, eles vão falhar. Então, eu acho que aprender isso cedo ensina eles, sabe, a serem resilientes, a voltarem e sabe que nada vai me abalar, seja bom ou ruim, eu vou para o próximo arremesso. E isso é enorme, essas coisas que você está falando são enormes e são coisas que, obviamente, procuramos em um arremessador. Quando isso acontece, você tem um futuro arremessador das grandes ligas. Então, 27 anos como receptor, só um gostinho do beisebol profissional. Mas você sabe, eu conversei com Dave Duncan. Alguns dos melhores técnicos de arremessadores do esporte foram receptores, porque nós conseguimos conversar com os arremessadores, nós conseguimos nos comunicar e sabemos como é do outro lado. Arremessadores enxergam tudo pelo próprio para-brisa, como costumo dizer, mas vejo como um filme em 3D. Se puder, é por isso que tenho 2 filhos arremessadores. Sempre dizia a eles e aos meus arremessadores: é preciso mudar a frequência. Tipo, se a gente está na estação FM e não está funcionando, temos que mudar de sintonia. Temos que encontrar uma solução. Você pode falar um pouco sobre isso do ponto de vista do receptor? Ao recrutar receptores, eles devem ser comunicativos, ser quase terapeutas e serem durões. Comente sobre isso. Ser receptor vai além de pegar no bullpen ou receber uma bola. Há muito envolvido, especialmente no nível da divisão 1. Sim, sim, com certeza. E, sabe, ao longo dos anos é como se o beisebol da divisão 1, quero dizer, agora me lembra estar na Double A, tem tantos jogadores bons,
Tem tantos bons treinadores e há muita troca de informação acontecendo. E como receptor, sim, esse receptor tem que ser bom, sabe? Obviamente, como eu digo, quando vamos vê-los, você sabe que o talento está lá. Agora, quais são as habilidades de liderança dele? O que ele faz para ajudar aquele arremessador? E temos um agora que eu adoro de paixão, e ele estava na LaTeX, um garoto chamado Carson Evans, e ele entende isso. E eu gostaria, sabe, que ele fosse mais comunicativo em campo, mas ele está sempre ajudando aqueles caras. E ele pega o que a gente conversa no bullpen e repassa para os arremessadores. Sabe, eu dou dicas para ele. Ei, Edwards precisa manter o ombro da frente fechado. Essas são as coisas para ficar de olho, sabe? Nós vamos sentar e conversar sobre isso. E assim você não precisa desperdiçar tantas visitas indo ao montinho e coisas do tipo. Então é aí que o tempo, sabe, o jogo ficando mais longo é por causa de todas as visitas ou pedidos de tempo, ou seja lá o que for. Então, mas Walter é fundamental. Quero dizer, para mim, esse relacionamento entre o receptor e o arremessador, e eu diria que provavelmente para a maioria das pessoas tem que ser um vínculo forte. E tem que ser, eu digo para os nossos receptores que o cara no montinho é o mais importante nesse momento, e não é sobre você, não é sobre o treinador, é sobre aquele cara no montinho, porque ele está controlando tudo o que está acontecendo agora. Nada acontece até ele fazer o arremesso, sabe? Só ensinando eles ao longo do caminho. É por isso que, sabe, eu adoro ver a liderança de, tipo, esse ano com eles, sabe, chegando. É difícil hoje em dia porque você fica com eles por um ano e logo já vão embora. Depois precisa passar para outro cara. Mas só de ver como eles trabalham entre as entradas, você percebe, é disso que se trata. E sabe, ele vem até mim e diz: Ei, acho que precisamos tirá-lo do jogo. Sabe, e isso exige muita confiança. E quando meu receptor me diz isso, eu penso: Ok, vamos colocar alguém para aquecer. Ele fala: Ei, treinador, os arremessos dele não estão tão bons. Então é isso que eu procuro. Quero dizer, e sim, se ele conseguir rebater, é um bônus. Se ele rebater e comandar o grupo de arremessadores, ganhando a confiança deles, você terá o receptor ideal. E eu penso um pouco diferente, Walter. Todo mundo diz: monte um time com um arremessador. Eu digo que você monta um time. Meus times sempre começam com um jogador atrás do home plate. Depois monto o resto indo para um montinho e formando o time ao redor. Exatamente isso. Tentei falar isso aos pais, mas respeitem o cara todo paramentado. Quando está quente, ele sua e lida com os árbitros. Ele é seu intermediário, seu conselheiro com os árbitros, com os arremessadores. Todo tipo de coisa começa e termina com o seu receptor. Então, fico muito feliz que você esteja nos dando uma espécie de aprovação para essa posição. Pais, vocês me viram conversar com centenas e centenas de treinadores universitários. E Dax e eu nos conhecemos há um bom tempo, quando ele estava, você sabe, não só na Phil, mas também no Alabama, e a gente se conhece desde a época em que eu morava em Nova Orleans. Talvez não exista ninguém melhor no beisebol, um mentor de vida melhor. E eu realmente quero que vocês prestem muita atenção. Ainda não falamos sobre a Conferência Southland. Vou tratar disso na próxima conversa com o Dax. A Conferência Southland é uma conferência de elite que passa despercebida, assim como a CAA ou a Sunbelt. E eu quero que os pais façam uma pesquisa aprofundada, não só sobre a história da UNO, mas também sobre a história do Dax Norris. Esse cara é do beisebol até a alma. E em meio a todo esse ruído que vemos com o portal de transferências e todas essas outras coisas, há um lado positivo. Está em uma ótima cidade, ótima conferência e estádio incrível na Universidade de Nova Orleans. Dax, obrigado por conversar comigo hoje. Walter, excelente e obrigado. Obrigado por me receber. Espero voltar novamente e você está absolutamente certo. Com tudo isso, ainda é nosso trabalho orientar os jovens e ajudá-los a crescer como homens. E isso, sabe, né, é algo que acho que se perde hoje em dia, né? Então, obrigado pelas palavras gentis. Eu realmente tento isso. Acordo todo dia pensando em como ajudar alguém hoje. Sabe, pode ser que ir para a LSU pelo portal de transferências seja a melhor chance deles. E então isso vai ajudar eles no futuro. Então é para isso que estamos aqui. E podemos ganhar campeonatos fazendo isso também. E é isso que vamos fazer. Estamos na frase final dita pelo técnico Norris. Esse é o diferencial.
um homem que sempre vai fazer o que é melhor para seu aluno atleta é o homem que você quer perto do seu aluno atleta. Dax, obrigado, capitão. Obrigado, meu irmão. Tenha um bom dia. Tudo certo, cara?